Não consegui dormir. Tenho pensado em você. Mas diga-me, por que o senhor veio? Você estava pensando em mim. Eu tenho pensado em você, Nemone. Respondeu o homem macaco. Eu tenho pensado que talvez você me ajude, que você pode me ajudar. Eu sei, basta pedir. Respondeu a rainha suavemente. Não há favor que não possa obter de Nemone, bastando para isso solicitar. Uma única lamparina projetava uma luz suave e tremeluzente que mal dissipava a escuridão da sala, no fundo da qual os olhos amarelos verdeados de Beltar brilhavam como lâmpadas gêmeas do inferno. Misturavam-se ao odor acre do carnívoro, e aos vapores languidos do incenso a aura sedutora do corpo perfumado da mulher. O calor de sua respiração estava na bochecha de Tazé enquanto ela o puxava para junto de si. Finalmente você veio até mim por sua própria vontade, ela sussurrou. Ah, Tous, como eu desejei por este momento! Os braços macios e nus dela envolveram rapidamente o pescoço dele e o puxaram para perto. Tarzan, meu Tarzan! Ela quase soluçou. Então aquela mesma porta fatal no fundo do apartamento se abriu, e o som de um bastão com ponta de metal batendo no chão de pedras fez erguer-se abruptamente para encarar o rosto feroz de M. Você é um tolo, mandou a velha em um falsete estridente. Afaste o homem, a menos que queiram vê-lo morrer aqui, diante de seus olhos. Afaste-o imediatamente. Nemone levantou-se de um salto, e encarou a velha, que agora tremia de raiva. A senhora foi longe demais, M12, disse ela com uma voz fria e firme. Vá para o seu quarto e lembre-se de que sou rainha. Rainha, rainha, cacarejou a criatura de onda com uma risada aguda e sarcástica. Afaste seu amante, ou eu direi a ele quem e o que você é. Nemone deslizou rapidamente em direção a ela e, ao passar por uma pequena banca, agachou-se e apanhou algo que ali estava. De repente, a mulher escrava gritou e recuou, mas antes que pudesse se virar e fugir, Nemone a alcançou e a agarrou pelos cabelos. M12 levantou seu bastão e golpeou a rainha, mas o golpe apenas despertou a mulher frenética para uma fúria ainda maior. Vocês sempre arruinaram a minha vida, gritou Nemone. Você e o seu imundo amante. Tomos, você me roubou a felicidade, e por isso, isto. E ela cravou a lâmina reluzente de uma faca no peito mirrado da mulher que gritava. E isso, e isso, isso. E cada vez que a lâmina penetrava profundamente para enfatizar o veneno nas palavras e no coração de Nemone. A rainha aponta atualmente. M12 cessou os gritos e desabou no chão. Alguém batia a porta do vestíbulo, e as vozes aterrorizadas de nobres e guardas podiam ser ouvidas exigindo entrada. Em seu canto, Beltar puxava as correntes e rugia. Nemone observava os últimos suspiros de M12 com olhos incandescentes e lábios rosnando. Maldições sobre sua alma negra, ela gritou, e então se virou lentamente para a porta, na qual o barulho dos punhos de seus servos ressoava. Basta, ela exclamou imperiosamente, eu, Nemone, a rainha. Estou a salvo. Os gritos que ouviu eram os de um escravo impertinente que Nemone estava corrigindo. As vozes além da porta silenciaram quando os guardas retornaram aos seus postos. Então Nemone encarou Tarzan. Ela parecia subitamente desgastada e muito cansada. Aquele favor, disse ela. Peço outra vez, Nemone está em frangalho. Devo perguntar agora, respondeu Tarzan. Amanhã pode ser tarde demais. Muito bem, ela disse. Estou ouvindo. O que é isso? Há um nobre em sua corte que tem sido muito gentil comigo desde que cheguei a Catrin. Começou Tarzan. Agora ele está em apuros. E vim pedir-lhe que o salve. A testa de Nemone se nublou. Quem é ele? Ela exigiu. Geonon. Respondeu o homem macaco. Ele foi preso com Tudor, a filha de Tudos e vários de seus amigos. É apenas uma conspiração para me destruir. O senhor se atreve a vir até mim para interceder por traidores. Gritou a rainha, irrompendo em súbita fúria. Mas eu sei a razão. Você ama Dória. Não a amo. Havia apenas uma vez. Jean não a ama. Que sejam felizes. Nemone, não estou feliz, ela respondeu. Porque eles deveriam estar felizes. Diga-me que me ama, Tarzan, e eu serei feliz. A voz dela era vibrante de apelo. Por um momento, ela esqueceu que era rainha. Uma flor não brota na semente, ele respondeu. Ela cresce gradualmente, e assim o amor cresce. A outra, que rompe espontaneamente de seu próprio calor, não é amor. É paixão. Não a conheço nem há muito tempo nem bem. Nemone, essa é a minha resposta. Ela se virou e enterrou o rosto nos braços ao afundar no sofá. Ele viu os ombros dela tremendo de soluços. E a compaixão encheu seu coração. Ele se aproximou para consolá-la, mas não teve a chance de falar antes que ela se voltasse para ele, os olhos brilhando através das lágrimas. A garota, Dória, morre. Ela gritou. Charatorra terá amanhã. Tarzan balançou a cabeça tristemente. Você me pediu para amá-la, disse ele. Espera que eu ame quem destrói impiedosamente meus amigos. Se eu o salvar, você me amará. Exigiu Nemone. Essa é uma pergunta que não consigo responder. O melhor que posso dizer é que poderei então respeitá-lo e admirá-lo caso contrário. Se os matar sem motivo,
Não haverá chance de que eu alguma vez o ame. Ela olhou para ele agora com olhos opacos e pesados. Que diferença faz? Ela quase rosnou. Ninguém me ama. Tomos queria ser rei. Heroto desejava riquezas e poder. Êmidos e desejava exercer a majestade que nunca poderia possuir. Se um deles sentiu alguma afeição por mim, foi Êmidos e eu a matei. Ela fez uma pausa. Uma luz selvagem flamejou em seus olhos. Eu os odeio. Ela gritou. Eu os odeio todos. Eu os matarei. Eu matarei todos. Eu o matarei. Então, tão rapidamente, o humor dela mudou. Oh, o que estou dizendo? Ela chorou. Colocou as palmas das mãos nas têmporas. Minha cabeça. Isso dói. E meus amigos? Perguntou Tarzan. O senhor não os prejudicará? Talvez não. Ela respondeu indiferença. Então, mudando rapidamente de novo, a garota morre. Se interceder por ela novamente, seus sofrimentos serão maiores. Charator é misericordioso, mais misericordioso do que Nemone. Quando ela morrerá? Perguntou Tarzan. Ela será costurada em peles esta noite e levada a Charator amanhã. O senhor nos acompanhará, compreende? O homem macaco assentiu. E os meus outros amigos? Ele perguntou. Eles serão salvos. Você virá até mim amanhã à noite, respondeu Nemone. Veremos então como você decidiu tratar Nemone. Então ela saberá como tratar seus amigos. Com os pulsos e tornozelos atados, Dória, filha de Tudo, jazia sobre um monte de peles em uma sala no terceiro andar do templo de Tous. A luz difusa da lua entrava pela única janela, aliviando a escuridão do interior de sua prisão. Ela havia visto seu pai ser capturado e arrastado. Estava sob o poder de alguém tão impiedoso que sabia que não poderia esperar misericórdia, e que a morte ou uma cruel desfiguração a aguardavam. Mas não chorou. Acima de sua dor, erguia-se o orgulho do nobre sangue da casa de Tudo. A coragem de uma linhagem de guerreiros que se estendia até as eras esquecidas, e ela era corajosa. Ela pensou em Gemnon. E então as lágrimas quase vieram, não por si mesma, mas por ele, devido à dor que ele sentiria ao saber do seu destino. Ela não sabia que ele também havia caído nas garras dos inimigos de seu pai. Atualmente, ela ouviu o som de passos se aproximando pelo corredor. Ouviu-os parar diante da porta atrás da qual estava trancada. A porta se abriu e a sala foi iluminada pela luz de uma lanterna segurada na mão de um homem que entrou e fechou a porta atrás de si. A jovem deitada sobre a pilha de peles reconheceu Hero. Ela ouviu colocar a tocha acesa em um soquete na parede, projetado para esse fim, e se virar para ela. A encantadora Dória! Exclamou ele. Que destino cruel o trouxe até aqui? Sem dúvida. O nobre Hero poderia responder a essa pergunta melhor do que eu. Ela respondeu. Sim. Creio que ele conseguiria. Na verdade, eu sei que sim. Foi eu quem causou a sua vinda para cá. Foi eu quem causou a prisão do seu pai. Fui eu quem enviou Gemnon para a mesma cela que o nobre Tudos. Gemnon foi aprisionado. Gritou a moça. Sim. Com muitos outros conspiradores contra o trono. Por trás de suas costas, costumavam zombar de Heroto por ele não ser um homem-leão. Não zombaram por muito tempo. Herotos respondeu. Agora eles sabem que Heroto é mais poderoso do que eles. E o que será feito de mim? Perguntou a moça. Nenhum de nós tem o poder de decidir o destino de Charator. Respondeu Heroto. Você está, neste momento, deitado sobre as peles nas quais será costurado. É para esse fim que estou aqui. Meu bom amigo Tomos, o conselheiro, mandou-me costurá-lo no saco, mas primeiro, vamos desfrutar juntos de sua última noite na terra. Seja generoso. E talvez eu possa evitar o destino que Nemone, sem dúvida, decretará para seu pai e seu amante. Ela lhes está permitindo viver até amanhã, pelo menos, para que possam testemunhar a sua destruição, pois assim pensa a mente bondosa da doce Nemone. Ele riu asperamente. A gato infernal, que o diabo a leve no final. Vossa senhoria não tem sequer a decência da gratidão, disse Dória com desprezo. A rainha lhe concedeu favores, poder e riquezas. É inconcebível que alguém possa ser tão vil e ingrato como vossa senhoria. Heroto riu. Amanhã você estará morto, disse ele. Então que diferença faz o que você pensa de mim? Esta noite, você me dará amor, embora seu coração esteja cheio de ódio. Não há nada no mundo além do amor e do ódio. As duas emoções mais prazerosas que o grande Tous nos concedeu, desfrutemo-las plenamente. Ele veio e ajoelhou-se ao lado dela, envolvendo-a em seus braços e cobrindo seu rosto e lábios com beijo. Ela lutou para repelir o ataque, mas, em seus grilhões, estava indefesa para se proteger. Ele arfava de paixão enquanto desatava as tiras que prendiam os tornozelos dela. Você é mais bela do que Nemone, exclamou roucamente enquanto a puxava para si. Um rosnado baixo soou na direção da janela. Heroto ergueu o rosto do pescoço macio de Dória e olhou. Ele empalideceu, saltou para os pés e fugiu em direção à porta do lado oposto da sala, com o coração covarde batendo em terror. Era cedo pela manhã quando se formou o cortejo que acompanharia a condenada Dória até Charator.
pois Sharator fica a 16 milhas da cidade de Catri, nas montanhas, no extremo do vale de Ontia, e a procissão não poderia avançar mais rápido do que os leões que puxavam o carro da rainha. O que não era rápido. Criados por gerações para este propósito, os leões de Catri possuíam uma resistência muito maior do que os leões criados na floresta, mas seria preciso esperar até bem tarde da noite para que se pudesse esperar fazer a longa jornada até Sharator e voltar. Portanto, centenas de escravos carregavam tochas para iluminar o caminho de volta para casa após a noite cair. Nemone entrou em sua carruagem. Ela estava envolta em mantos de lã e peles de animais, pois o ar da manhã ainda estava frio. Ao lado dela caminhava Thomas, nervoso e desconfortável. Ele sabia que Emidos estava morto e se perguntava se seria o próximo. A maneira da rainha era brusca e abrupta, o que o encheu de temor, pois agora não havia Emidos e para o proteger da ira facilmente despertada de Nemone. Onde está Tarzan? Ela exigiu. Não sei, majestade, respondeu Thomas. Não o vi. Ela olhou para ele com atenção. Não me minta. Ela disparou. O senhor sabe onde ele está, e se algum mal lhe acontecer, o senhor irá para a cova dos leões. Mas, majestade, exclamou Thomas, nada sei sobre ele. Não o vejo desde que saímos do templo ontem. Produza-o, ordenou Nemone, mal-humorada. A noite avança, e Nemone não está acostumada a esperar por ninguém. Mas, majestade, começou Thomas novamente. Traga-o, interrompeu Nemone. Mas, aqui vem ele agora, exclamou Nemone. Enquanto Tarzan se aproximava pela avenida. Thomas suspirou aliviado e enxugou o suor da testa. Ele não gostava de Tarzan, mas em toda a sua vida nunca antes ficará tão contente por ver alguém vivo e bem. Você está atrasado, disse Nemone quando Tarzan parou ao lado de seu carro. O senhor da selva não respondeu. Não estamos acostumados a ser atrasados, ela continuou, um pouco asperamente. Talvez se me colocasse sob a custódia de Heroto, como sugeri, ele me entregaria a tempo no futuro. Nemone ignorou isso e se voltou para Thomas. Estamos prontos, ela disse. Ao sinal do conselheiro, um trompetista ao seu lado ergueu o instrumento aos lábios e soou uma chamada. Lentamente, a longa procissão começou a se mover, como uma enorme serpente, rastejou em direção à Ponte de Ouro. Os cidadãos que se alinhavam na avenida moveram-se com ela, homens, mulheres e crianças. As mulheres e crianças carregavam pacotes nos quais a comida estava embrulhada, os homens portavam armas. Uma jornada para Sharator era um evento, levava-lhes a extensão de Ontia, onde leões selvagens vagavam e onde invasores etnianos poderiam atacá-los a qualquer momento do dia ou da noite, especialmente da noite. Assim, a marcha assumia algo dos aspectos tanto de um espetáculo quanto de uma excursão militar. Atrás do carro dourado da rainha, um segundo carro seguia, sobre o qual repousava um fardo costurado com peles de leão. Acorrentados a esta carruagem estavam todos e Gilnon. Seguiam-se 100 carros puxados por nobres em ouro e marfim, enquanto outros nobres a pé cercavam completamente o carro da rainha. Havia colunas de guerreiros marchando à frente, e na retaguarda estavam os leões de guerra de Catri, os leões reais de combate da rainha. Os guardiões os mantinham em coleiras de ouro, e orgulhosos nobres de antigas famílias marchavam ao lado deles. Os homens-leão de Catri. O esplendor bárbaro da cena impressionou até mesmo o homem-macaco, que pouco se importava com ostentação, embora não demonstrasse interesse aparente enquanto caminhava ao lado da roda do carro de Nemone, puxado por seus 8 grandes leões, mantidos na coleira por 24 negros poderosos em túnicas vermelhas e douradas. Os comentários da multidão chegaram aos ouvidos de Tarzan enquanto eles marchavam pela cidade e atravessavam a Ponte de Ouro, seguindo pela estrada que se estende para o norte através do Campo dos Leões. Ao estranho que derrotou Phoebe. Sim, e assumiu o lugar de Heroto no conselho. Ele é o favorito da rainha agora. Onde está Heroto? Espero que ele esteja morto. Este outro é melhor. Ele logo será tão ruim. Todos ficam iguais quando ficam ricos e poderosos. O senhor já tinha ouvido o boato de que Emidos está morto. Ela está morta. O marido da minha prima é um guarda do palácio. Ele disse ao meu primo: o que é isso? Emidos está morto. Que tu seja louvado. Ouviram a notícia. Emidos está morto. E assim a informação se espalhou pelas 2 correntes de cidadãos que cercavam o cortejo real de ambos os lados. E sempre acima dos outros comentários surgiu o grito meio exultante: Emidos está morto. Nemone parecia preocupada. Ela sentou-se olhando em frente. Se ouviu os comentários de seu povo. Não deu sinal. O que se passava por trás daquela bela máscara que era o seu rosto? Acorrentados ao carro atrás dela estavam 2 inimigos, outros estavam em suas prisões. Uma jovem que ousou rivalizar com ela em beleza jazia insensível em um saco de peles, sacudido pela estrada irregular na poeira do carro da rainha. Sua inimiga estava morta. O homem que ela amava caminhava ao seu lado. Nemone deveria estar feliz, mas não estava. O sol, subindo aos céus,
trazia calor. Escravos segurando um guarda-chuva sobre a rainha ajustavam-no para afastar os raios quentes dela, outros acenavam caudas de leão, presas às extremidades de longos bastões, párifro sobre ela, a fim de afastar os insetos. Uma brisa suave levava a poeira da longa coluna preguiçosamente em direção ao oeste. Nemoni suspirou e se virou para Tarzan. Por que você se atrasou? Ela perguntou. Seria estranho que eu tenha dormido demais, ele perguntou. Era tarde quando deixei o palácio, e não havia guardião para me acordar desde que você levou Junon. Se você tivesse desejado me ver novamente com a mesma intensidade com que eu desejei vê-lo, não teria se atrasado. Eu estava tão ansioso para estar aqui quanto você. Ele respondeu. Você nunca viu Charator? Ela perguntou. Não. É uma montanha sagrada, criada por Tous para os inimigos dos reis e rainhas de Katin. Em todo o mundo, não há nada igual. Vou gostar de ver isso, respondeu o homem macaco com um ar sombrio. Eles se aproximavam de uma bifurcação na estrada. Aquela estrada que segue para a direita atravessa a passagem dos guerreiros e leva ao vale de Tenar. Ela explicou. Um dia, eu o enviarei em uma incursão a Tenar, e você me trará a cabeça de um dos maiores guerreiros de Atni. Tarzan pensou em Valtor e se perguntou se ele havia chegado a Atni em segurança. Ele olhou para trás, para Tudos e Gemnon. Ele não havia falado com eles, mas foi por causa deles que ele estava ali. Ele poderia facilmente ter escapado se não tivesse decidido permanecer até ter certeza de que não poderia ajudar esses amigos. O caso deles parecia sem esperança, mas o homem macaco não havia desistido. Ao meio-dia, a procissão parou para o almoço. A população dispersou-se em busca da sombra das árvores que pontilhavam a planície, e que ainda não haviam sido escolhidas pela rainha e pelos nobres. Os leões foram levados para a sombra, onde se deitaram para descansar. Guerreiros, sempre atentos ao perigo, faziam a guarda em torno do acampamento temporário. Sempre houve perigo no campo dos leões. A parada foi breve. Em meia hora a cavalaria estava em marcha novamente. Havia menos conversa agora. O silêncio e o grande calor pairavam sobre a coluna empoeirada. As colinas que delimitavam o vale ao norte estavam próximas, e logo eles nelas entraram, seguindo um cânion para cima até uma estrada de montanha sinuosa que levava as colinas acima. Atualmente, o cheiro de fumaça de enxofre chegava nitidamente às narinas do homem macaco, e um pouco depois a coluna contornou a lateral de uma grande massa de rocha vulcânica e deparou-se com a borda de uma enorme cratera. Lá embaixo, rocha fundida borbulhava, lançando jatos de chama, geysers de vapor e colunas de fumaça amarela. A cena era impressionante e inspiradora. Antes de Katrin, antes de Roma, antes de Atenas, antes da Babilônia, antes do Egito, Charator erguia-se em solene majestade acima dos picos menores. Ao lado daquela poderosa rainha do caldeirão, os nobres encolhiam-se a uma insignificância lamentável, embora talvez houvesse apenas um naquela grande multidão que percebesse isso. Tarzan permaneceu de braços cruzados e cabeça baixa, observando o inferno borbulhante até que a rainha o tocou no ombro. O que você acha da Charator? Ela perguntou. Ele balançou a cabeça. Existem algumas emoções, respondeu ele lentamente, para as quais ainda não foram cunhadas palavras. Foi criado por Tous para os reis de Katyn. Ela explicou orgulhosamente. Tarzan não respondeu, talvez estivesse a pensar que, mais uma vez, os lexicógrafos não tinham conseguido fornecer palavras adequadas à ocasião. De ambos os lados do cortejo real, as pessoas se aglomeravam perto da borda da cratera para não perderem nada do que estava prestes a acontecer. As crianças riam e brincavam, ou provocavam suas mães pela comida que estava sendo guardada para o jantar na viagem de volta a Katyn. Tarzan viu Tudos e Gemnon de pé ao lado do carro em que jazia a forma inerte da vítima. Das emoções que passavam em suas mentes, nenhuma se manifestava através das máscaras de orgulho severo que adornavam seus rostos. Mas Tarzan bem conhecia o sofrimento de seus corações dilacerados e sangrando. Ele não lhes dirigira a palavra uma única vez naquele dia, pois não tivera oportunidade de falar-lhes senão na presença de terceiros, e tudo o que tivesse a dizer-lhes deveria ser apenas para os ouvidos deles. Ele não havia desistido da esperança de ajudá-los, mas não conseguia conceber que uma familiaridade aberta e desnecessária com eles, neste momento, pudesse alcançar algo mais do que aumentar ainda mais as suspeitas de Nemoni e intensificar a vigilância de todos os seus inimigos. Se Gemnon ou Tudos notaram a negligência de seu antigo amigo e hóspede, não demonstraram sinal algum, pois nenhum deles lhe prestou maior atenção enquanto ele caminhava ao lado da carruagem da rainha, alguns passos à frente deles, do que prestavam aos leões que puxavam a carruagem a qual estavam atados. Seus pensamentos estavam voltados para a pobre e insensata criatura que balançava sobre as tábuas duras que formavam o piso do carro sem molas que a levava à sua perdição. Não uma vez eles viram a moça se mover, não uma vez ela proferiu um som, e eles esperavam que ela estivesse insensível ou morta,
pois assim ela seria poupada da angústia desses últimos momentos e Nemone seria privada da essência de seu triunfo. A cerimônia em Sharator, embora ostentasse a autoridade da chamada justiça, tinha uma natureza semi-religiosa que exigia a presença e a participação ativa de sacerdotes, dois dos quais ergueram o saco contendo a vítima do carro e o colocaram à beira da cratera, aos pés da rainha. Sobre isso, então, reuniram-se uma dúzia de sacerdotes, alguns dos quais portavam instrumentos musicais, e enquanto entoavam em uníssono, o bater de seus tambores subia e descia, enquanto as notas lamentosas de seus instrumentos de sopro flutuavam pelo inferno da fossa borbulhante como o lamento de uma alma perdida. Todos os não foram trazidos para mais perto do local, para que Nemone pudesse desfrutar plenamente de sua agonia, pois esta não era apenas uma parte de sua punição, mas uma porção considerável do prazer da rainha. Ela percebeu que eles não demonstravam sinais de luto, o que lhe roubava grande parte da satisfação que esperava obter com a destruição da filha de um, a namorada do outro. E isso a aborreceu. Mas ela não estava totalmente desencorajada. Um novo plano para testar ainda mais a fortaleza deles lhe ocorrerá. Enquanto dois dos sacerdotes erguiam o corpo do chão e se preparavam para lançá-lo na cratera, ela os deteve com uma ordem brusca. Espere! Ela exclamou. Contemplaríamos a beleza excessiva de Dória, filha de Tudus, o traidor. Permitíamos que seu pai e seu amante a vissem mais uma vez, para que pudessem visualizar melhor sua angústia e apreciar a deles, para que todos se recordem por muito tempo de que não é prudente conspirar contra Nemone. Cortem o saco e exponham o corpo do sacrifício. Todos os olhares se voltaram para o sacerdote que desembainhou sua adaga e rasgou o saco ao longo de uma costura frouxamente feita. Os olhos de Tudus e Gemnon estavam fixos na figura imóvel delineada sob as peles de leão. Gotas de suor brotavam em suas testas, suas mandíbulas e punhos estavam cerrados. Os olhos de Tarzan desviaram-se das atividades do sacerdote para o rosto da rainha, entre pálpebras semicerradas, debaixo de sobrancelhas severas. Ele observava os sacerdotes, segurando a bolsa por um dos lados. A ergueram e deixaram o corpo rolar para o chão, onde todos puderam vê-lo. Houve um suspiro de espanto. Nemone gritou em um súbito acesso de raiva. O corpo era de Erot, e ele estava morto. Após os primeiros gritos involuntários de surpresa e raiva, um silêncio ominoso pairou sobre a cena bárbara. Agora, todos os olhares estavam voltados para a rainha, cujo semblante, normalmente belo, estava quase hediondo de raiva. Uma raiva que, após seu único grito de ira, sufocou qualquer outra manifestação por um momento. Mas, por fim, ela encontrou a voz e se voltou furiosamente contra Thomas. O que significa isto? Ela exigiu, com a voz agora controlada e tão fria quanto o aço na bainha ao seu lado. Thomas, que estava tão atônito quanto ela, gaguejou enquanto tremem suas sandálias de pele de elefante. Há traidores até mesmo no templo de Tous, ele exclamou. Escolhi Erot para preparar a moça para os abraços de Sharator porque sabia que a lealdade dele à sua rainha garantiria que o trabalho fosse bem feito. Não sabia, ó graciosa Nemone, que este crime vil havia sido cometido ou que o corpo de Erot havia sido substituído pelo da filha de Tudus até este exato instante. Com uma expressão de desgosto, a rainha ordenou aos sacerdotes que lançassem o corpo de Erot na cratera. E, enquanto este era engolido pela fossa ardente, ela ordenou um retorno imediato a Catrin. Em um silêncio sombrio e melancólico, ela cavalgou pela trilha sinuosa da montanha até o campo dos leões, e frequentemente seus olhos estavam fixos no gigante bronzeado que marchava ao lado de sua carruagem. Finalmente, ela quebrou o silêncio. Dois dos seus inimigos já se foram, ela disse. Eu destruí um. Quem você acha que destruiu o outro? Talvez eu tenha feito isso, sugeriu Tarzan com um sorriso. Eu já havia considerado essa possibilidade, respondeu Nemone, mas ela não sorriu. Quem o fez prestou um serviço a Catrin. Talvez, ela concordou parcialmente, mas não é a morte de Erot que me incomoda, é a ousadia que ousou interferir nos planos de Nemone. Quem quer que o tenha feito estragou para mim o que de outra forma teria sido um dia feliz. Nem conseguiram nada em prol de tudo, de sua filha ou de Gemnon. Encontrarei a moça, e sua passagem será muito mais amarga do que aquela da qual ela foi salva hoje. Ela não conseguirá escapar de mim. Tudus e Gemnon também pagarão um preço mais alto porque alguém ousou desafiar a rainha. Tarzan encolheu os ombros largos, mas permaneceu em silêncio. Por que não fala? Indagou a rainha. Não há nada a dizer, ele respondeu. Só posso discordar de você sem convencê-lo. Só o deixaria mais irritado do que já está. Não encontro prazer em deixar as pessoas irritadas ou infelizes, a menos que seja por um bom propósito. Quer dizer que sou eu quem faz isso? Ela exigiu. Obviamente, ela balançou a cabeça com raiva. Porque eu a suporto, ela exclamou. Possivelmente como um contra-irritante para aliviar outras irritações, ele sugeriu. Um dia eu perderei a paciência e o farei ser lançado aos leões,
Ela exclamou com firmeza. O que o senhor fará então? Mate o leão. Respondeu o homem macaco. Não o leão a que o lançarei. Assegurou-lhe Nemone. A tediosa jornada de volta a Catri finalmente chegará ao fim, com tochas acesas iluminando o caminho. O cortejo da rainha cruzou a ponte de ouro, e adentrou a cidade. Aqui! Ela imediatamente ordenou que uma busca minuciosa fosse feita por Dória. Todos e Gimnon, felizes mas intrigados, foram levados de volta à sua cela para aguardar o novo destino que Nemone lhes imporia quando o humor dela novamente a levasse a se entreter. Tarzan foi instruído a acompanhar Nemone ao palácio e jantar com ela. Thomas fora dispensado com uma ordem breve para encontrar Dória ou se preparar para o pior. Tarzan e a rainha jantaram a sós numa pequena sala de jantar, servidos apenas por escravo. E quando a refeição terminou, Nemone o conduziu à agora demasiado familiar sala de marfim, onde foi recebido pelos rosnados irados de Belta. Erotiêmidos estão mortos, disse a rainha. E eu mandei Tomos embora. Não haverá ninguém para nos perturbar esta noite. Invamente, sua voz era suave, seu modo gentil. O homem macaco sentou-se com os olhos fixos nela. Estudando-a, parecia incrível que esta mulher doce e encantadora pudesse ser a tirana cruel que era Nemone, a rainha. Cada linha suave e contorno curvilíneo falava de feminilidade, delicadeza e amor, e naqueles olhos gloriosos ardia uma luz sonhadora que exercia uma estranha influência hipnótica sobre ele, empurrando gentilmente as memórias da crueldade dela para o esquecimento. Ela se inclinou mais perto dele. Toque-me, Tarzan, ela sussurrou suavemente. Atraído por um poder que é maior do que a vontade do homem, ele pousou a mão sobre a dela. Ela suspirou profundamente de contentamento e encostou a bochecha no peito dele. O calor da respiração dela acariciou a pele nua dele. O perfume do cabelo dela estava nas narinas dele. Ela falou, mas tão baixo que ele não conseguiu captar suas palavras. O que o senhor disse? Ele perguntou. Leve-me em seus braços. Ela sussurrou fracamente. Ele passou a palma da mão pelos olhos como se quisesse enxugar uma névoa, e no momento de sua hesitação, ela o abraçou e cobriu seu rosto e lábios com beijos quentes. Amor, Tarzan, ela exclamou apaixonadamente. Ame-me, ame-me, ame-me. Ela escorregou para o chão até se ajoelhar aos pés dele. Oh, Tous, Deus dos deuses, ela murmurou. Como eu o amo! O senhor da selva olhou para ela, para uma rainha rastejando aos seus pés, e o feitiço que o prendia desvaneceu-se. Sob o exterior belo, ele viu a mente insana de uma mulher louca. Ele viu a criatura que lançava homens indefesos a feras selvagens, que desfigurava ou destruía mulheres que pudessem ser mais belas do que ela, e tudo o que havia de nobre nele se revoltou. Com um meio rosnado, ele se levantou, e ao fazê-lo, Nemone escorregou para o chão e ali permaneceu silenciosa e rígida. Ele se dirigiu à porta, mas então se virou e, voltando, a levantou e a colocou no sofá. Enquanto fazia isso, Beltar forçou suas correntes e a câmara tremeu com seus rúgidos. Nemone abriu os olhos e, por um momento, fitou o homem acima dela com um olhar questionador. Então, pareceu perceber o que havia acontecido, e a luz insana e cruel da raiva acendeu-se em seus olhos. Levantando-se de um salto, ela ficou a tremer diante dele. Você recusa o meu amor, ela gritou. Você me despreza. Você ousa desprezar o amor de uma rainha. Por favor. E eu me ajoelhei aos seus pés. Ela saltou para um lado da sala, onde um gongo de metal pendia do teto, e, apoderando-se do martelo, golpeou 3 vezes. As ousadas notas ecoavam pela câmara, misturando-se aos rugidos do leão enfurecido. Tarzan observava. Ela parecia completamente irresponsável, bastante insana. Seria inútil tentar argumentar com ela. Ele se moveu lentamente em direção à porta, mas antes que a alcançasse, ela se abriu, e uma dezena de guerreiros, acompanhados por 2 nobres, irrompeu. Levem este homem, ordenou Nemone. Joguem-no na cela com os outros inimigos da rainha. Tarzan estava desarmado. Ele usava apenas uma espada quando entrou na sala de marfim e a desabotou, colocando-a em um suporte próximo à porta. 20 lanças estavam apontadas para ele. 20 lanças que o cercavam completamente. Com um encolher de ombro, ele se rendeu. Era isso ou a morte. Na prisão, ele poderia encontrar os meios para escapar, ao menos ver a Gimnon novamente. E havia algo que ele desejava muito dizer a Gimnon e todos. Enquanto os soldados o conduziam para fora da sala e a porta se fechava atrás deles, Nemone atirou-se entre as almofadas de seu sofá, seu corpo tomado por soluços sufocantes. O grande leão resmungou no canto escuro da sala. De repente, Nemone sentou-se ereta e seus olhos brilharam nos olhos fulgurantes do leão. Por um momento, ela permaneceu ali, e então se levantou, soltando uma gargalhada maníaca. Ainda rindo, ela atravessou a sala e passou pela porta que levava ao seu quarto. Todos e Gimnon, sentados em sua cela, ouviram o som de homens marchando se aproximando da prisão em que estavam confinados. É evidente que Nemone não pode esperar até amanhã, disse Tudur.
Você acha que ela está nos chamando agora? Perguntou Jeannot. O que mais? Indagou o homem mais velho. A cova dos leões pode ser iluminada. Enquanto aguardavam e escutavam, os passos pararam do lado de fora da cela. A porta foi empurrada e um homem entrou. Os guerreiros não carregavam tochas e nem todos nem Jeannot conseguiam discernir as feições do recém-chegado. Embora na luz difusa que filtrava pela pequena janela e pela abertura na porta eles notassem que se tratava de um homem grande. Nenhum deles falou até que o guarda se afastasse o suficiente para não serem ouvidos. Saudações, todos e Jeannot, exclamou o novo prisioneiro alegremente. Tarzan, exclamou Jeannot. Ninguém menos, admitiu o homem macaco. O que o traz aqui? Exigiu todos. 20 guerreiros e o capricho de uma mulher insana, respondeu Tarzan. Então você caiu em desgraça, exclamou Jeannot. Lamento, era inevitável, disse Tarzan. E qual será a sua punição? Não sei, mas suspeito que será bastante suficiente. Contudo, isso é algo que não precisa preocupar nenhum de nós até que aconteça. Talvez não aconteça. Não há espaço na masmorra de Nemone para otimismo, observou todos com uma risada sombria. Talvez não, concordou o homem macaco, mas continuarei a me entregar. Sem dúvida, Dória se sentiu sem esperança em sua prisão no templo na noite passada, e no entanto, ela escapou de Charator. Isso é um milagre que não consigo compreender, disse Jeannot. Foi bastante simples, Tarzan assegurou-lhe. Uma amiga leal, cuja identidade talvez você adivinhe, veio e me disse que era prisioneira no templo. Fui imediatamente procurá-la. Felizmente, as árvores de Catri são antigas, grandes e numerosas. Uma delas cresce perto da parte de trás do templo, com os ramos quase tocando a janela do quarto onde Dória estava confinada. Quando cheguei lá, encontrei Erot importunando Dória. Também encontrei o saco em que ele pretendia amarrá-la para a viagem a Charator. O que era mais simples, deixei Erot fazer a viagem que havia sido planejada para Dória. Você a salvou. Onde ela está? Gritou todos, a voz embargada na primeira emoção que ele demonstrava desde que soube da situação da filha. Cheguem-se, advertiu Tarzan, para que as paredes não se tornem inimigas. Os dois homens aproximaram-se do orador, que continuou em um sussurro. Lembram-se, Jeannot, de que quando estávamos na mina de ouro eu falei a um dos escravos lá. Acredito que o percebi, respondeu Jeannot. Pensei que estivesse a fazer perguntas sobre o funcionamento da mina. Não. Eu estava entregando uma mensagem do irmão dele, e ele ficou tão grato que implorou para que eu permitisse me servir, caso surgisse a oportunidade. Essa oportunidade surgiria muito antes do que qualquer um de nós poderia ter esperado, e assim, quando foi necessário encontrar um esconderijo para Dória, eu pensei imediatamente na cabana isolada de Neca, o chefe dos escravos negros na mina de ouro. Ela está lá agora, e o homem a proteger enquanto for necessário. Ele me prometeu que, se não tiver notícias minhas por meio ciclo lunar, entenderá que nenhum de nós três poderá ajudá-la, e que então avisará os fiéis escravos da casa de tudo. Ele afirma que isso será difícil, mas não impossível. Dória está a salvo, sussurrou Jeannot. Todos e eu podemos agora morrer felizes. Todos estendeu a mão pela escuridão e pousou-a no ombro do homem macaco. Não há como expressar minha gratidão, disse ele, pois não existem palavras para tal. Por algum tempo, os três homens permaneceram em silêncio, que foi finalmente quebrado por Jeannot. Como aconteceu que o senhor conhecia o irmão de um escravo o suficiente para levar uma mensagem de um para o outro? Ele perguntou, com um tom de perplexidade na voz. Você se recorda da grande caçada de Chestre? Perguntou Tarzan com uma risada. Claro, mas o que isso tem a ver com a situação? Exigiu Jeannot. Você se lembra da pedreira, do homem que vimos no bloco de escravos na praça de mercado? Sim, ele é o irmão de Niaca, explicou Tarzan. Mas o senhor nunca teve a oportunidade de falar com ele, objetou o jovem nobre. Mas eu fiz. Fui eu quem o ajudou a escapar. Foi por isso que o irmão dele me foi tão grato. Eu ainda não compreendo, disse Jeannot. Provavelmente há muito que o senhor não compreende sobre a grande caçada de Chestre, sugeriu Tarzan. Em primeiro lugar, o propósito da caçada era, primordialmente, me destruir, em vez do alvo nominal. O plano foi provavelmente tramado entre Chestre e Erot. Em segundo lugar, eu não aprovava a ética dos caçadores. O pobre diabo que eles perseguiam não tinha chance. Avancei, portanto, pela floresta até alcançar o negro. Então, o carreguei por uma milha para despistar os leões. Sabe-se quão bem o plano teve êxito. Quando voltei e fizemos a aposta, isso deu a Chestre e Pindes a abertura que desejavam, mas que teriam encontrado por outros meios antes do dia terminar. Então Pindes me levou com ele, e depois de estarmos longe o suficiente de você, ele sugeriu que nos separássemos, momento em que soltou seu leão sobre mim. E foi o senhor quem matou o leão. Eu teria preferido muito mais ter matado Pindes e Chestre, mas senti que o momento ainda não era propício. Agora, talvez,
eu nunca tenho a oportunidade de matá-los, acrescentou ele, com pesar. Agora lamento em dobro ter de morrer, disse Gemnon. Por que mais do que antes? Perguntou Tudor. Jamais terei a oportunidade de contar a história da grande caçada de Chester. Ele explicou. Que história interessante seria essa? Amanhã amanheceu clara e bela, como se não houvesse miséria, tristeza ou crueldade no mundo, mas isso não alterou a situação em nada, exceto Potoná, a cela em que os 3 homens estavam confinados desconfortavelmente quente à medida que o dia avançava. Pouco depois do meio-dia, um guarda veio e levou Tarzan. Todos os 3 prisioneiros conheciam o oficial que o comandava, um sujeito decente que lhes falava com simpatia. Ele está voltando? Perguntou Tudor, acenando com a cabeça na direção de Tarzan. O oficial balançou a cabeça. Não. A rainha caça hoje. Tudor e Gemnon pressionaram o ombro do homem macaco. Nenhuma palavra foi proferida, mas aquela despedida silenciosa foi mais eloquente do que qualquer palavra. Eles o viram sair. Viram a porta se fechar atrás dele, mas nenhum falou. E assim permaneceram sentados em silêncio por uma longa hora. Na sala de guarda, para onde fora conduzido de sua cela, Tarzan estava fortemente acorrentado. Um colar de ouro fora colocado em seu pescoço, e uma corrente que se estendia de cada lado dele era segurada por um guerreiro. Por que todas essas precauções? Indagou o homem macaco. É meramente um costume, explicou o oficial. É sempre assim que a presa da rainha é levada ao campo dos leões. Mais uma vez, Tarzan dos macacos caminhou perto do carro da rainha de Cacne, mas desta vez, ele andava atrás dele, um prisioneiro acorrentado entre 2 guerreiros robustos e cercado por uma dezena de outros. Mais uma vez, ele atravessou a ponte de ouro até o campo dos leões. No vale de Unchar. A procissão não avançou muito, mal mais de 1 milha da cidade. Uma grande multidão acompanhou o evento, pois Nemone havia convidado toda a cidade para testemunhar a degradação e a morte do homem que havia desprezado seu amor. Ela estava prestes a ser vingada, mas não estava feliz. Com as sobrancelhas franzidas, ela sentou-se pensativa em sua carruagem, que finalmente parou no ponto que ela havia selecionado para o início da caçada. Ela não havia se virado uma única vez para olhar o homem acorrentado atrás dela. Talvez ela tivesse certeza de que seria recompensada por nenhuma indicação de terror em seu semblante, ou talvez não ousasse olhar para o homem que amara por receio de que sua determinação enfraquecesse. Mas agora que o momento chegará, ela afastou de lado qualquer indecisão que a estivesse incomodando, e ordenou ao guarda que trouxesse o prisioneiro até ela. Ela olhava em frente enquanto o homem macaco parava ao lado da roda de seu carro. Mandem todos embora, exceto os 2 guerreiros que o seguram, ordenou Nemone. Vocês também podem enviá-los, se desejarem, disse Tarzan. Dou-lhes a minha palavra de que não os prejudicarei nem tentarei escapar enquanto eles estiverem ausentes. Nemone, ainda olhando em frente, silenciou por um momento. Então, podem todos ir. Eu gostaria de falar com o prisioneiro a sós. Quando o guarda se afastou alguns passos, a rainha voltou os olhos para Tarzan e o encontrou sorrindo para ela. Você vai ficar muito feliz, Nemone, ele disse com uma voz tranquila e amigável. O que a senhora quer dizer? Ela perguntou. Como serei feliz? Você vai me ver morrer, isso se o leão me pegar. Ele riu. E você gosta de ver as pessoas morrerem? O senhor acha que isso me dará prazer? Bem, eu mesmo pensei que sim, mas agora estou me perguntando se dará. Nunca obtenho o prazer da morte que antecipo. Nada na vida é como eu espero. Possivelmente o senhor não espera pelas coisas certas. Ele sugeriu. Você já tentou desejar algo que trouxesse prazer e felicidade a alguém além de si mesmo? Por que eu deveria? Ela perguntou. Espero pela minha própria felicidade, que os outros façam o mesmo. Luto pela minha própria felicidade, e nunca os terá, interrompeu o homem macaco, de bom humor. Provavelmente eu deveria ter menos se me esforçasse apenas pela felicidade dos outros. Ela insistiu. Existem pessoas assim. Ele assentiu. Talvez você seja uma delas. Então, talvez seja melhor continuar buscando a felicidade à sua maneira. Claro que não a obterá, mas ao menos terá os prazeres da antecipação. E isso já é algo. Acho que me conheço e conheço os meus próprios assuntos o suficiente para decidir por mim mesma como conduzir a minha vida, disse ela com um tom de asperidade na voz. Tarzan deu de ombro. Não era minha intenção interferir, ele disse. Se o senhor está determinado a me matar e tem certeza de que obterá prazer com isso, eu seria a última pessoa no mundo a sugerir que o senhor abandone a ideia. Não me diverte, disse Nemone com desdém. Não me interesso por ironias dirigidas a mim. Ela se voltou ferozmente para ele. Homens morreram por menos, ela exclamou. E o senhor da selva riu-se na cara dela. Quantas vezes? Ele perguntou. Há pouco, disse Nemone. Eu começava a me arrepender do que está prestes a acontecer. Se você tivesse sido diferente, se tivesse procurado me conciliar, eu poderia ter cedido e o reintegrado ao meu favor,
Mas você faz tudo para me antagonizar. Você me afronta, me insulta, ri de mim. A voz dela estava se elevando, um indicativo barométrico. Tarzan havia aprendido, de seu estado mental. E, no entanto, Nemone, sou atraído por você, admitiu o homem macaco. Não consigo compreender. O senhor sente-se atraído por mim apesar do orgulho ferido e da dignidade lacerada, e eu por vossa senhoria, embora despreze os vossos princípios, os vossos ideais e os vossos métodos. É estranho, não é? A mulher assentiu. É estranho, ela ponderou. Nunca amei ninguém como amei você. E no entanto, vou matá-lo, apesar de ainda o amar. E o senhor continuará a matar pessoas e a ser infeliz até que seja a sua vez de ser morto, disse ele, tristemente. Ela estremeceu. Assassinado. Ela repetiu. Sim, todos eles foram mortos. Os reis Iranhas de Catrin, mas ainda não é a minha vez. Enquanto Beltar viver, Nemone viverá. Ela silenciou por um momento. Você também pode viver, Tarzan. Há algo que eu preferiria vê-lo fazer do que vê-lo morrer. Ela hesitou, como se esperasse que ele perguntasse o que era, mas ele não demonstrou interesse. E ela continuou. Na noite passada, eu me ajoelhei aos seus pés e implorei o seu amor. Ajoelhe-se aqui, diante do meu povo. Ajoelhe-se aos meus pés e implore por misericórdia. E você poderá viver. Traga seu leão, disse Tarzan. A misericórdia dele pode ser mais gentil do que a de Nemone. Você se recusa. Ela exigiu, furiosa. Você acabaria me matando. Ele respondeu. Há uma chance de que o leão não consiga. De jeito nenhum, ela disse. O senhor viu o leão não. Ela se virou e chamou um nobre. Mandem trazer o leão de caça para farejar a presa. Atrás deles, havia uma dispersão de tropas e nobres que abriam uma avenida para o leão caçador e seus tratadores. E ao longo da avenida Tarzan viu um grande leão forçando as coleiras douradas às quais 8 homens se agarravam. Rugindo e rosnando, a besta saltava de um lado para o outro, tentando agarrar um tratador ou capturar um dos guerreiros ou nobres que se alinhavam no caminho, de modo que apenas 4 homens robustos, de cada lado dele, conseguiam impedir que seu intento se concretizasse. Um diabo de olhos flamejantes. Ele se aproximou do carro de Nemone, mas ainda estava longe quando Tarzan viu o tufo de cabelo branco no centro de sua crina, entre as orelhas. Foi Beltar. Nemone observava o homem ao seu lado como um gato observaria um rato, mas embora o leão estivesse próximo agora, ela não viu nenhuma mudança na expressão do rosto de Tarzan. Você não o reconhece? Ela exigiu. Claro que sim, ele respondeu. E o senhor não tem medo? Do que? Ele perguntou, olhando-a com curiosidade. Ela bateu o pé de raiva, pensando que ele estava tentando roubar-lhe a satisfação de testemunhar o terror dele, pois como poderia ela saber que Tarzan, o homem das selvas, não compreendia o significado do medo? Prepare-se para a grande caçada, ela ordenou, virando-se para um nobre que estava com a guarda, aguardando a uma distância segura da conversa dela com a presa. Os guerreiros que mantinham Tarzan na coleira avançaram e pegaram as correntes de ouro que estavam presas ao colar de ouro em seu pescoço. A guarda tomou posições ao redor da carruagem da rainha, e Tarzan foi conduzido alguns metros à frente dela. Então, os guardas trouxeram Beltar mais perto dele, segurando-o apenas fora de alcance, mas com dificuldade, pois quando a besta irascível reconheceu o homem macaco, ela entrou em um frenesi de raiva que exigiu o máximo esforço dos 8 homens para contê-la. Guerreiros se posicionavam de cada lado de uma ampla via que se estendia para o norte, a partir da carruagem de Nemone. Em fileiras compactas, formaram-se de cada lado desta avenida, de frente para o seu centro, com as pontas das lanças baixadas para formar um muro de aço contra o leão, caso este abandonasse a perseguição e se desviasse para a direita ou para a esquerda. Atrás deles, esticando o pescoço para ver por cima dos ombros dos homens que lutavam, a população empurrava e se aglomerava em busca de pontos vantajosos para observar o espetáculo. Um nobre aproximou-se de Tarzan. Ele era Fordor, o pai de Genlon, capitão hereditário da caça para os governantes de Catrin. Ele se aproximou bastante de Tarzan e falou-lhe em um sussurro baixo. Lamento ter de participar disto, disse ele, mas meu ofício exige isso. E então, em voz alta, em nome da rainha, silêncio. Estas são as regras da grande caçada de Nemone. Rainha de Catrin. A presa deverá mover-se para o norte, pelo centro da trilha dos guerreiros. Quando tiver percorrido 100 passos, os guardas soltarão o leão caçador, Beltar. Que nenhum homem distraia o leão da caçada ou ajude a presa, sob pena de morte. Quando o leão tiver matado enquanto se alimentar, que os guardas, protegidos por guerreiros, o recapturem. Então, esse voltou para Tarzan. Você irá em linha reta para o norte até que Beltar o alcance. Ele disse. O que acontece se eu o iludir e escapar? Indagou o homem macaco. Então, terei minha liberdade. Fordos balançou a cabeça, entristecido. Você não escapará dele, ele disse. Então ele se virou para a rainha e se ajoelhou. Tudo está pronto,
Vossa Majestade, a caçada deve começar. Nemone olhou rapidamente ao seu redor. Ela viu que os guardas estavam dispostos de tal forma que ela poderia ser protegida caso o leão voltasse. Viu que escravos de seus estábulos carregavam grandes redes com as quais Beltar seria recapturado após a caça. Ela sabia, e eles sabiam que nem todos voltariam vivos para Katyn. Mas isso apenas acrescentaria ao interesse e à emoção do dia. Ela acenou com a cabeça para Fordor. Deixe o leão sentir o cheiro da presa mais uma vez, então a caçada poderá começar. Ela dirigiu-se. Os guardas permitiram que Beltar se aproximasse um pouco mais do homem macaco, mas não antes de terem recrutado a ajuda de uma dúzia de homens adicionais para evitar que ele arrastasse os 8 originais até que estivesse ao alcance da presa. Nemone inclinou-se ansiosamente para a frente, os olhos fixos na besta selvagem que era o orgulho do seu estábulo. A luz da insanidade brilhava neles agora. É o bastante, exclamou ela. Beltar já o conhece agora, nem o deixará escapar até que o tenha rastreado e matado, até que tenha colhido sua recompensa e enchido a barriga com a carne de sua presa, pois não há leão de caça melhor em toda a Katyn do que Beltar. Ao longo do corredor de guerreiros que a presa e o leão deveriam percorrer, lanças haviam sido cravadas no chão em intervalos regulares, e flutuavam a partir dos cabos dessas lanças diferentes estandartes coloridos. A população, a nobreza e a rainha haviam apostado na cor do estandarte mais próximo do local onde acreditavam que a morte ocorreria, e ainda estavam apostando quando Fordos desatou o colar do pescoço de Tazan. Em um vale próximo ao rio que passa por Katyn, um leão dormia em um denso arbusto, uma criatura imponente com pelagem amarela e uma grande juba negra. Sons estranhos vindos da planície o perturbavam, e ele resmungou queixosamente em sua garganta, mas, por enquanto, parecia apenas meio acordado. Os olhos dele estavam fechados, mas sua semiconsciência era apenas aparente. Não estava acordado, mas queria dormir, e estava irritado com as coisas masculinas que o estavam a perturbar. Eles ainda não estavam muito próximos, mas ele sabia que, se aproximassem, teria de se levantar e investigar, e isso ele não queria fazer. Sentia-se muito preguiçoso. Em campo, Tazan caminhava pela trilha marcada por lanças. Ele contava os passos, sabendo que no 100º Beltar seria solto sobre ele. O homem macaco tinha um plano. Do outro lado do rio, a leste, estava a floresta onde ele havia caçado com Chestri. Pimbis e Gemnon, se conseguisse alcançá-la, estaria a salvo. Nenhum leão ou homem poderia esperar alguma vez alcançar o senhor da selva uma vez que ele se balançasse para os ramos daquelas árvores. Mas ele conseguiria chegar à floresta antes que Beltar o alcançasse. Tarzan era ágil, mas há poucas criaturas tão ágeis quanto Numa em seu momento de maior velocidade. Com o começo de 100 passos, o homem macaco sentiu que poderia ultrapassar um leão comum, mas Beltar não era um leão comum. Ele era o resultado de gerações de cruzamentos que haviam proporcionado a capacidade de sustentar uma grande velocidade por muito mais tempo do que seria possível para um leão selvagem. E de todos os leões caçadores, Katyn Beltar era o melhor. Na 100ª passada, Tarzan saltou para a frente em alta velocidade. Atrás dele, ouviu o rugido frenético do leão de caça enquanto as suas guias eram soltas e, misturando-se a este, o rugido da multidão. Beltar, o leão caçador, avançava suavemente e em silêncio, fechando rapidamente a distância que o separava da presa. Ele não olhou nem para a direita nem para a esquerda, seus olhos ferozes e fulgurantes permaneceram fixos no homem que fugia à frente. Atrás dele, a carruagem da rainha avançava, os cocheiros incitando seus leões a aumentar a velocidade para que Nemone pudesse participar da caçada, mas Beltar os ultrapassava como se estivessem enraizados no chão. A rainha, em sua empolgação, estava em pé, gritando encorajamento para Beltar. Os olhos dela ardiam com uma intensidade quase tão feroz quanto a do carnívoro selvagem que ela incentivava. Seu peito subia e descia com a respiração acelerada, seu coração disparava com a morte iminente. A rainha de Katyn foi consumida pela paixão do amor transformada em ódio. Os nobres, os guerreiros e a multidão seguiam em direção à carruagem da rainha. Beltar estava se aproximando da presa quando Tarzan se virou subitamente para o leste, em direção ao rio, após ter passado pelo fim do corredor que o mantivera em um caminho reto no início de sua fuga. Um grito de raiva irrompeu dos lábios de Nemone ao ver e compreender o propósito da presa. Um rugido sombrio ergueu-se da multidão que perseguia. Eles não haviam pensado que o homem caçado tinha alguma chance, mas agora compreendiam que ele ainda poderia alcançar o rio e a floresta. Isso, é claro, não significava para eles que ele escaparia, pois sabiam bem que Beltar o perseguiria rio abaixo. O que temiam era ser privados da emoção de testemunhar a captura. Mas, naquele momento, a raiva deles se transformou em alívio ao verem que Beltar estava alcançando o homem tão rapidamente que não havia chance de este último chegar ao rio antes de ser alcançado e arrastado. Tarzan, também, ao olhar por cima de um ombro bronzeado,
percebeu que o fim estava próximo. O rio ainda estava a 200 metros de distância, e o leão, aproximando-se rapidamente, a 50 pontos. Então o homem macaco se virou e esperou. Ele estava em posição de descanso, com os braços pendendo ao lado, mas estava alerta e pronto. Ele sabia exatamente o que Beltar faria, e sabia o que faria. Nenhum treinamento teria mudado o método instintivo de ataque do leão. Ele avançaria em direção a Tarzan, ergueria-se sobre as patas traseiras quando próximo, agarrá-lo-ia com suas garras e cravaria seus grandes dentes em sua cabeça, pescoço ou ombro. Então, ele o derrubaria e o devoraria. Mas Tarzan já havia enfrentado a investida de leões antes. Não seria tão fácil para Beltar quanto ele e a plateia ensandecida acreditavam, mas o homem macaco percebeu que, sem uma faca, ele não poderia fazer mais do que adiar o inevitável. Ele morreria lutando. No entanto, e agora? Enquanto Beltar avançava rosnando sobre ele, ele se agachou ligeiramente e respondeu ao desafio rugido do carnívoro com um rugido tão selvagem quanto o do leão. De repente, ele detectou uma nova nota na voz da multidão, uma nota de surpresa e consternação. Beltar estava quase sobre ele quando um corpo alaranjado passou velozmente pelo homem macaco, roçando sua perna ao surgir por trás dele, e quando Beltar se ergueu sobre as patas traseiras, um furor de garras e presas reluzentes caiu sobre ele. Um grande leão com pelagem dourada e juba negra, uma poderosa máquina de raiva e destruição. Rugindo e rosnando, as duas grandes bestas rolaram pelo chão enquanto se atacavam mutuamente com dentes e garras, enquanto o atônito homem macaco observava e a carruagem da rainha se aproximava, e a multidão ofegante avançava. O estranho leão era maior e mais poderoso do que Beltar, um gigante em plena força e ferocidade, e ele lutava como se estivesse possuído por todos os demônios do inferno. Atualmente, Beltar lhe deu uma oportunidade, e suas grandes mandíbulas se fecharam sobre a garganta do leão caçador de Nemone, mandíbulas que cravaram poderosas presas através da espessa juba de seu adversário, através da pele e da carne, profundamente na jugular de Beltar. Então ele firmou os pés e sacudiu Beltar como um gato poderia sacudir um rato, quebrando-lhe o pescoço. Deixando a carcaça cair no chão. O vitorioso encarou os catinhas atônitos com um olhar feroz. Então, ele recuou lentamente até onde o homem macaco estava e parou, ao seu lado. E Tarzan pousou a mão sobre a juba negra de J.A. de Baljá, o leão dourado. Por um longo momento, houve um silêncio ininterrupto enquanto os dois enfrentavam os inimigos do Senhor da Selva. E os catinhas, atônitos, apenas ficaram parados a observar. Então, a voz de uma mulher ergueu-se num grito estranho. Era Nemone. Ela desceu lentamente de seu carro dourado, em meio ao silêncio absoluto, caminhou em direção à carcaça do falecido Beltar. Enquanto seu povo a observava, imóveis e intrigados. Ela parou com os pés sandálicos tocando a juba ensanguentada do leão caçador e olhou para baixo, para o carnívoro morto. Ela pode ter estado em oração silenciosa durante o minuto em que ali permaneceu. Então, levantou a cabeça subitamente e olhou ao redor. Havia um brilho selvagem em seus olhos e ela estava muito pálida, pálida como ornamento de marfim no fundo de sua garganta. Beltar está morto, ela gritou, e sacando sua adaga da bainha, cravou sua lâmina cintilante profundamente em seu próprio coração. Sem emitir som, ela se ajoelhou e tombou para frente sobre o corpo do falecido Beltar. Enquanto a lua surgia, Tarzan colocou uma última pedra sobre um monte de terra ao lado do rio que corre para Catina através do vale de Ontiar. Os guerreiros, os nobres e o povo seguiram fordos até a cidade para esvaziar as masmorras de Nemone e proclamar ela estar rei, deixando sua rainha morta deitada à beira do campo dos leões com o falecido Beltar. O serviço humano que eles haviam negligenciado, o homem bestial o havia realizado, e agora, sob o suave brilho de uma lua africana, ele se encontrava com a cabeça baixa ao lado do túmulo de uma mulher que finalmente encontrara a felicidade. Tarzan e a cidade de Oro. Quando Tarzan resgatou um estranho selvagem branco na parte mais remota da África inexplorada, foi para descobrir pela primeira vez a existência de duas cidades maravilhosas em conflito, ali escondidas. Uma era a cidade de Ouro, cujo povo criava e adorava leões. A outra, a cidade de Marfim, cujos deuses eram elefantes. Atrapado entre essas duas barbaridades em guerra, seria preciso todo o conhecimento de Tarzan sobre leões, sua habilidade com elefantes e seu talento na selva para superar as probabilidades incríveis.